Olá, olá, bem-vindos a mais uma edição do Checkup Podcast, que é uma extensão do programa Checkup, tá? O maior, o mais longevo da televisão brasileira, 26 anos no ar. Quase a Hebe da TV cearense, né? Isso. Eu costumo dizer sem as rugas e sem as joias. Mas sou a Hebe cearense, né não, João? E falando hoje de um tema muito bom, muito importante e necessário, que é ombro. Coisa chata é dor no ombro. A gente pensa que não tem, mas quando aparece é complicado. Mas existem profissionais, técnicas, equipamentos, serviços que trabalham com muita tecnologia hoje, né, de forma muito eficaz. É sobre isso que a gente vai conversar com a equipe da Reabilita Ombro, que já está com a gente aqui nos nossos estúdios. Recebendo hoje o João Lucas, fisioterapeuta. Tudo bem, João? Tudo bom, estamos aqui, né? Prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu. Demorou para chegar muita chuva aqui em Fortaleza, mas chegaram. Vamos ajudar esse pessoal aí com muita informação. E o doutor Fernando Landim, que é antigo conhecido da gente, já trabalhou no Ceará, no Fortaleza, inclusive com o maridão, e faz parte da equipe Reabilita Ombro também. Bom dia, Natália. É um prazer. Cirurgião, né? Prazer conhecê-la pessoalmente, né? Tive a honra de conhecer através do Magnata. E hoje eu estou aqui para bater um papo aí sobre essa patologia que é tão comum, viu? Sim. E são muitas patologias que afetam o ombro. Quais são as principais? Os principais problemas no ombro? Isso, Natália. Muito bem perguntado. A gente imagina, né, quantas articulações nós temos no nosso corpo, né? Se eu for falar aqui, eu vou demorar muito tempo. Mas só o ombro, existem no Ceará mais de 30, 40 especialistas, né? E realmente é uma das patologias mais dolorosas, principalmente porque está relacionada muito ao que está em moda, o beach tênis, o basquete, os esportes de arremesso, a própria musculação, né? Sim. E respondendo objetivamente a sua pergunta, as patologias mais comuns no consultório eu divido em dois grandes grupos. O pessoal de um pouco mais idade, onde a gente fala das tendinopatias, que são as doenças dos tendões, e eu digo que tem a turma mais jovem, onde você não tem tanta doença de tendão, porque ainda não deu tempo de degenerar, não deu tempo ainda, vamos dizer, envelhecer o tendão, mas tem artrites, que são sobrecargas de determinadas partes do ombro, que estão relacionadas à sobrecarga mecânica, seja ela no esporte, seja ela em atividades laborais. Qual o esporte que mais lesiona o ombro, João? Olha, se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu ia dizer que é o beisebol, né? Essa é a incidência que a gente tem em relação a lesões no ombro, né? Aqui no Brasil, são os esportes de overhead, né? O braço acima da cabeça, né? Tudo que você faz com o braço acima da cabeça, o vôlei, o tênis, a natação também entra aí, tá? Uhum. E por incrível que pareça, o CrossFit, a incidência é menor do que o vôlei, do que o tênis, né? E as pessoas até pensam que o CrossFit é o grande vilão do ombro, né? Mas não, é também, mas não é o principal. Aqui a gente tem, aqui no estado do Ceará, a gente tem um que é o beach tênis. O beach tênis está crescendo, cresceu muito, tem uma queda agora, mas a gente tem bastante queixas. E falando de evidência científica, a gente consegue ver que o vôlei, que o tênis, ele até tem números mais importantes do que o CrossFit. Pois é, e quando aparece a lesão, já inicia logo a dor. Esse é o primeiro... Isso, Natália. Esse é o primeiro sintoma? Isso, é a dor. E é importante você falar nessa questão, porque eu costumo muito falar para meus pacientes que a dor do ombro ela é traiçoeira. Porque são poucos os casos que dá dor aguda, aquela dor de te fazer procurar um pronto-socorro, uma emergência. Pelo contrário, a dor ela é insidiosa, ela é crônica. E isso faz o quê, Natália? Faz você retardar a procura. Tanto é que eu digo para os pacientes, não se constranja e você vir aqui para o meu consultório depois de 3, 4 meses com dor. A dor do ombro é isso. E eu sempre digo, é melhor uma dor aguda, mais de 2, 3 dias, do que uma dor crônica. Porque a dor crônica degenera, leva a lesão. E só dar uma pincelada aqui no que meu amigo João falou, o pessoal da musculação e do CrossFit, olha, todo ortopedista e fisioterapeuta que se preze, aqui nós estamos nós dois juntos, somos parceiros, tá? Musculação, fortalecimento, é evidência, um A para proteger. O que a gente está querendo dizer aqui é que determinados
execuções de movimentos, determinados arcos de movimentos. Ou às vezes, o que eu digo sempre para o pessoal do CrossFit, não é o CrossFit. Às vezes é a importância que se dá à competição. Então você vai competir e vai fazer às vezes determinadas execuções de movimentos, principalmente com os membros superiores, qual é o princípio? Carga elevada e pressa, é ou não é? E aí isso pode levar a lesão. Sobrecarrega, né? Isso. E aí a importância de estar sempre com o personal, né? Ter esse acompanhamento na academia, porque às vezes é só um detalhe e lesiona. Isso. O fisioterapeuta, eu digo que é uma tríade da qual o ortopedista não vive. Sem um fisioterapeuta e sem um educador físico. Sim. Todos, a partir do momento que nessa tríade todos entendem a importância que cada um tem, seja na reabilitação ou até na prevenção, o paciente só tem a colher. E em relação ao educador físico, em relação ao personal, volto a dizer, o fortalecimento muscular, Natália, é evidência 1A. O que é evidência 1A? É a evidência maior que existe para a prevenção de qualquer articulação. E lá vocês tratam tudo isso, né? Vamos falar da Reabilita Ombro. As pessoas chegam lá em várias situações, João. Assim, pegando o esporte, né? Antigamente se falava muito que o esporte era vilão, né? Realmente era o vilão, tá? Porque tu tá fazendo muito exercício acima da cabeça, ou tá exagerando, né? A sobrecarga. E a gente sabe hoje que, pelo contrário, um esporte com bom acompanhamento, né? Um esporte sendo feito no volume certo, ou seja, a quantidade certa, né? Cada indivíduo, né? Cada pessoa respeitando os seus limites, qualquer esporte é bem-vindo e, pelo contrário, a gente tem a prevenção de lesão do que a lesão em si, né? E a musculação, eu costumo dizer que ela é o esporte pai para todos. Sim. Né? Tanto você quer prevenir dor no joelho, dor no tornozelo, quer prevenir dor no ombro, você tem coluna vertebral nem se fala, né? Então a praia é realmente uma musculação. Mas como eu costumo dizer para meus pacientes, a gente tem aí a musculação como tanto prevenção com tratamento, como também pode lesionar. Se você realmente for para uma sobrecarga, um erro da técnica, não acompanhamento da sua evolução da academia, você realmente pode levar. E aí quando realmente a pessoa lesiona, né? E hoje nos tornamos a clínica referência aqui no estado do Ceará, né? Eu tenho mais de 10 anos na área da fisioterapia e a clínica está aí na casa dos mais de 5 anos aí, certo? E a única, né? Eu estava dando uma pesquisada em relação à reabilitação de ombro, é a única exclusiva em tratamento de dores no ombro, então certo? Só trata o ombro lá? Só trata o ombro, né? E a principal busca é justamente as famosas tendinites, né? Que antigamente se chamava tendinite, hoje não se chama mais tendinite, que a gente sabe que o ombro com lesão no tendão, ele não é obrigado a estar inflamado, né? Como o Fernando mesmo falou, como é insidioso, né? Como o paciente sente, aí tem uma hora que não sente, e aí vai ficando crônico, esse tendão, a inflamação muitas vezes passa, e o paciente é levado para uma situação de lesão no tendão. E aí temos vários níveis, né, de lesão no tendão. E aí quando chega lá na clínica, realmente esse paciente, o primeiro passo dele é passar por uma avaliação, no qual a gente tem hoje o privilégio, né, do paciente passar por uma avaliação médica e uma avaliação fisioterápica. E aí nessa avaliação é que a gente consegue elaborar o melhor plano de tratamento para ele. O nosso ecossistema, né? É o ecossistema do ombro. Sim. Então tem fisioterapeuta, tem cirurgião de ombro, o restante da equipe. São fisioterapeutas também que trabalham com movimento, e hoje a gente tem alguns parceiros educadores físicos que estão em diversas academias aqui em Fortaleza, que a gente tem um contato direto, que nessa fase final da reabilitação a gente precisa da musculação, então a gente faz a indicação, porque lá na clínica a gente consegue fazer uma boa parte da reabilitação, né? O tratamento médico, o tratamento fisioterápico para a gente controlar a dor e recuperar os movimentos. A gente inicia o fortalecimento com fisioterapeutas e especialistas no movimento, justamente para iniciar aquela parte ali do fortalecimento. A gente consegue dar alta para esse paciente, né? Ou seja, ele chega com muitas dores, com limitações de movimento, e a gente consegue reabilitar
devolver essas funções para ele. E aí, nessa parte final, para prevenção, já também a gente indica para alguns parceiros educadores físicos. Então tem toda essa parte de equipamentos bem modernos lá, né? Toda a estrutura. Sim. Hoje a gente tem na fisioterapia comprovado cientificamente alguns equipamentos que ajudam na recuperação de tendão, na diminuição do quadro inflamatório e também na diminuição da dor, como consequência, né? E tem uma coisa que ela é muito, na verdade ela é pouco falada, né? As pessoas conhecem ainda pouco, já conhecem mais, que é a osteopatia, né? Que é uma especialidade médica, inclusive, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é uma especialidade norte-americana, e aqui no Brasil ela é uma especialidade médica também, e principalmente uma especialidade do fisioterapeuta, né? No qual a gente consegue avaliar e tratar através das mãos. E o paciente, né? A pessoa que está com dor no ombro, ela tem muito acúmulo de tensão, né? Você pode observar quem tem dor no ombro faz Vive essa retraído. Compensatória, né? Compensatória. Então essa tensão, ela acaba levando a ciclos dolorosos. Às vezes o indivíduo, ele trata com algum medicamento, às vezes ele tenta até fazer o fortalecimento, mas é aquele ombro todo o tempo retraído. E aí é onde a osteopatia entra. Aí é onde a gente consegue a efetividade e a completude do tratamento, que a gente consegue liberar, soltar, relaxar aquela musculatura, tanto para a gente conseguir diminuir a dor, como também para preparar o indivíduo para o fortalecimento, que é o principal, né? Então, a osteopatia, junto com esses equipamentos anti-inflamatórios, analgésicos, a gente consegue preparar de uma forma eficiente e mais rápido o indivíduo para fazer o fortalecimento, que é o tratamento principal. Agora ele falando aí, doutor, eu lembrei, foi do meu ombro aqui, porque a gente que dorme muito de lado, né? Acontece muito problema, assim, quem dorme muito de um lado só. E também lembrei dos meus filhos, né? Mochila na escola, pesada, é outro problema que chega por lá, não é não? Total. Somente o da dormida, né, Fernando? Assim como, ou seja, para a coluna, vamos lá, é contraindicado dormir de bruços. Você sabia disso, Natália? Dormir de bruço é a pior posição que você tem para sua coluna. Eu imaginava, porque quando eu durmo de bruços, eu sinto muita dor na coluna. Porque aumenta aquela curvaturazinha da lordose, que eles chamam de lordose. Sim. Então, o ortopedista, né, ao indicar, estou falando, a gente vai entrar no ombro, dormir de bruço é péssimo. A dormida lateral por cima do ombro, na verdade, Natália, assim, é um mito que se cria, muito me perguntam, e eu digo sempre o seguinte: toda patologia que acontece no nosso ombro, ela é um misto de fatores internos e externos. O que é isso, Natália? Por exemplo, se você diz para mim, Fernando, quando eu durmo pro lado do meu ombro, eu sinto dor. A tua dormida é só um gatilho. A dormida não é um fator etiológico. O que é isso? Ele não causou o teu problema. O que provavelmente, se você for investigar teu ombro, a gente vai ver que de repente teu ombro tem um esporãozinho, que diminui teu espaço de abdução, e aí aquilo ao longo do tempo vai criando inflamaçãozinha na bursa, que é a tal da bursite, do tendão, e aí o que é a dormida, Natália? Uma pressão mecânica. Sim. E aí então a pressão mecânica da dormida, assim como você também dormir com a cabeça elevado, aquilo ali faz impacto. Impacto é a palavra mais importante quando a gente falou de esporte. Então existe um impacto da dormida, né? Agora, eu digo sempre para o paciente o seguinte: doutor, e aí? Eu não tenho como pedir para o paciente não dormir de lado, né? Então eu digo assim, vamos tratar o ombro, que aí você vai dormir de lado, né? Só não pode ir bruço. Eu acho que o importante aí dessa fala de vocês é investigar os primeiros incômodos, né? Isso. Não deixar a coisa correr. Sentir um incômodo, às vezes você sente uma fisgada, né? Olha, já estou me tratando aqui. Já estou na consulta. Tanto é, Natália, que os pacientes, quando são tratados, sejam ele clinicamente, sejam ele pós-operatórios, eles, numa fase já de quase alta, eles perguntam: doutor, posso dormir? Eu falei: você não está dormindo ainda por cima do ombro? Pode. E realmente a dor acaba. Por quê? Porque foi tratado o problema de base. Sim. Entendeu? Então é a tendinite, bursite. Qual a diferença, hein? Vamos lá. Tendão é a estrutura que mexe o teu ombro. Então, tu eleva, tu abre, tu bota para trás, tu abotou o sutiã, essas coisas, porque tem uma estrutura fibrosa que une o músculo ao osso. Isso é tendão. É a estrutura mais nobre do teu ombro. Tá? A bursa é um termo do latim bolsa, né? Que é uma membraninha, é uma membrana
que reveste o tendão. É como se fosse, eu digo sempre para meus pacientes, é como se fosse um vidro fumê de um carro. Então ele está lá coladinha, não é para ter nada, ela protege o tendão. Então quando você está lá fazendo o impacto do dia a dia, trabalhando, fazendo esporte, a bursa primeiro sofre para poupar quem é mais nobre. Quem é mais nobre? O tendão. Então, qual é a característica da dor de cada uma, Natália? A bursite é sempre aquela dor aguda. Ai, doutor, hoje eu amanheci com o meu ombro, nossa senhora, de inchado. Parece uma agulhada. Bom, isso é bursite. Sim. Aí a bursa vai aguentando até o ponto que ela não aguenta mais. Aí você começa o tendão a sofrer. E aí até o padrão da dor muda. O padrão diz assim, doutor, eu senti aquela crise, mas hoje, olha, o meu braço está cansado. Doutor, hoje eu levo meu braço, olha, parece ter um peso. Por quê? Porque o tendão já começou a sofrer. E aí é onde é o problema. E aí é onde eu volto à nossa primeira conversa. Eu fico mais preocupado com uma dor dolorosa crônica, mesmo que de leve a moderada, do que uma dor aguda. Que não tenha trauma, obviamente. Né? Nós estamos falando de trauma. Tem bursite na patela. Muita gente, às vezes, tem dor na região anterior do joelho. É a bursite pré-patelar. Bursa é uma membrana que tem todas as articulações e pode inflamar. E a característica dela é sempre a dor aguda. E o que é que vocês tratam mais, além dessas duas? Muita coisa, né? Assim, a queixa... Estabilidade, né, João? Também, a queixa principal é a dor subacromial, que a gente chama, né? Que é a dor de origem, né, dessas estruturas, né? De tendão e bursa, né? Como ele explicou muito bem os sintomas delas, né? E até um paciente essa semana me perguntou, né? Ele estava quase 1 ano com dor no ombro. E buscou o tratamento agora, né? Aí ele disse assim, rapaz, será que teria feito diferença? Assim, ele na verdade, ele até afirmou, né? Rapaz, eu acho que teria feito diferença, né? Se eu tivesse te procurado antes. Claro. Eu disse, claro, total. Tudo, né? Acho que tudo. O processo é degenerativo. Aí o que foi que ele disse? Olha que interessante. Assim, rapaz, quando eu começava a fazer o exercício, a dor era até forte. Mas, ao longo das repetições, a dor ia diminuindo. E eu ouvindo falar, né, ele falando do CrossFit, eu ouvindo falar de dor em todo canto, não, assim, dor, passa essa pomada aqui que melhora, passa esse spray aqui que melhora. Não, então é normal, tá todo mundo falando de dor, tá todo mundo falando de dor, é normal. E a verdade é que, no caso dele, e é o que acontece, vai complicando, ele começa, rapaz, aí tem uma hora que passa mais tempo para melhorar. O discurso é mesmo que parecido. Parecido. Aí tem uma hora que eu começo a não conseguir mais fazer. Eu disse, rapaz, tem uma coisa, tá tão normal não, esse erro de dor aí. Tem que diferenciar, né? O que é normal, por isso que é importante procurar ajuda. Isso. A alerta que eu sempre digo, doeu, passou de 2, 3 semanas, procure o médico. Procure o ortopedista, porque dor crônica, e quando eu digo crônica, passou de 2 semanas, Natália, procure, porque já não é uma coisa, não foi uma pancada, só, entendeu? E este é o grande lance. E, só recapitulando, quando você perguntou o que aparece, né? Dor é o sintoma geral. Mas a dor, ela pode ser representativa de vários diagnósticos, né? Então a gente falou aqui lá no Centro de Reabilitação do Ombro, o Reabilita Ombro, né? As tendinopatias, as bursites, mas tem as dores também das osteoartrites, que são dores de artrose, de desgaste. Total. Eu falei para você que pode também ter naquelas pessoas de mais idade, né, pessoal? Mas também as osteoartrites podem desenvolver em pacientes jovens que praticam atividades de alto rendimento. Que o tratamento é outro. Mas o cerne mesmo, Natália, é dor. Existe um outro diagnóstico que também é muito comum, menos que a dor da tendinopatia, que é a instabilidade, aquele ombro que sai do lugar. Você já ouviu falar, né? De alguém que o ombro foi, teve que o doutor puxar, botar no lugar. O que é instabilidade? É aquele ombro que fica saindo. Então é outro perfil de paciente que nos procura, seja no médico, seja também no fisioterapeuta. Né? E a instabilidade, eu sempre digo que ela tem uma chance de tratar sem operar na primeira vez. Luxou a primeira vez, colocou no lugar, fisioterapia e reforço é a tua chance. Saiu a segunda, já pode desistir, procurar, porque aí o tratamento é cirúrgico, porque você fez lesões de ligamentos importantes que fazem teu ombro ficar deslocando. E tem também a dor irradiada, né? Tem problemas que provocam essa dor irradiada pro braço, né? Perfeito. Aqui pras costas. Perfeito. A irradiação da dor, viu, João, se quiser complementar, a irradiação da dor se deve praticamente por 2 motivos, certo? Primeiro, o João falou muito bem.
Quando teu ombro fica doente, o corpo faz assim, olha, eu preciso do meu ombro funcionando, eu preciso do meu braço funcionando. Então eu vou recrutar pescoço, eu vou recrutar minhas escápulas, eu vou recrutar esse músculozinho que não é o principal, que é o deltoide. Então você tem contraturas compensatórias, é aí onde o meu amigo me ajuda demais, né? E a outra questão da irradiação, além das contraturas, é porque o processo inflamatório, por exemplo, a bursite, ela tem uma bursa subacromial e tem uma bursa subdeltoide. Então, quando você tem uma distensão líquida, existe uma distensão até o braço. Não é infrequente, Natália, eu pegar pacientes que chegam para mim assim, doutor, o senhor está examinando meu ombro, mas meu problema é no braço. E aí eu explico, examino e mostro que a dor é referida no braço, mas o problema é lá em cima. Né, João? Quiser complementar aí? Complementando, né? Até ansoma também, né? Tem outras duas causas de dores irradiadas no membro superior, né? No ombro, né? É a dor de origem cervical. Isso. Dor de origem no pescoço, que é o que está acontecendo muito atualmente, principalmente depois da pandemia, que aumentou o home office. Né? As pessoas, além de trabalhar por mais tempo, trabalham em casa, passam muito tempo. O tal do neck test, né? Neck test é o pescoço do celular. Né? Já ouviu falar, Natália? Aí rende aqui, um podcast só disso aí. Porque eu tô ali à noite, ó, eu e Bárbara Rocha, assim, ó. Ingrid, todo mundo rindo aqui no estúdio. Pois alongue seu cervical. Porque não só dá dor no pescoço. Tem uns momentos assim, que é o braço, o ombro. E quando a gente faz assim, que faz treco, é algum sinal? O treco é o estalido, né? Vou sair né? daqui pro reabilita ombro direto. Mas o estalido, desde que ele não seja doloroso, ele é benigno, tá? Sim. Você estalar e doer, tá errado. Mas o estalido quando passa sendo a idade, né? o estalido ele pode bom, né? Assim, tá. O estalido que você tá bem. Né? O estalido tá crocante, né? Como diz o pessoal, né? O estalido, ele pode representar duas situações. A própria articulação ali, né? Existem duas articulações no ombro que elas podem estar ali um pouquinho inflamadas e dar aquele crack, né? E a própria distensão bursal, né? Que a bursa é uma membrana. Aí você normalmente diz, bote a mão no seu braço e faça assim, parece que tem um papel manteiga, né? Dentro do ombro. Só quem não instala é o Magno Alves, né? O Magno Alves é invencível. Aí pegando esse gancho aí do pescoço, né? Pode ser levado a uma situação até chata, né? Porque você tá com uma dorzinha no pescoço e tal, aí passa uma massagem, aí alivia, aí permanece por semanas, às vezes até meses, a pessoa controla com analgésico, aí depois do analgésico vai para o anti-inflamatório, aí vira crônico, aí a dor fica persistente no pescoço, aí começa a ir pro braço. Aí procura o médico, às vezes, ou o fisioterapeuta, a gente faz testes no ombro e diz, rapaz, não tem nada. O ombro não tem nada. Vamos pedir uma avaliação da cervical. Aí quando a gente vê na cervical, o paciente está com a hernia de cervical. Ou uma artropatia cervical, também tem isso, uma artrose cervical. E aí eu falo, ó, a causa da tua dor no ombro não está no ombro, está no pescoço. Aí até as pessoas até perguntam, tu trata só ombro? Depende. Se a origem da dor for no ombro, eu vou tratar o teu ombro. Mas se a origem da dor for na tua coluna, for no teu pescoço, eu vou ter que fazer intervenções na tua coluna para resolver o teu problema. E não é infrequente, tá, Natália? E não é infrequente por quê? Porque como você tocou, a sua pergunta foi excepcional. Demais pega no meu consultório porque a dor passa pelo ombro, né? Hoje, essa semana mesmo, eu peguei um paciente com a dor aguda, foi 2 vezes a emergência. Aí eu digo para os meus colegas médicos, pessoal, eles façam exame físico. É importante, exame físico ajuda muito a dar o diagnóstico e faz parte de uma consulta. Enfim, esse paciente veio para mim com uma dor forte irradiada para o braço como um todo. E aí a gente, claro, um pouquinho da experiência, né, a gente vai ouvindo o tipo de dor, a gente já vê que não parece aquela dor do ombro. E no exame físico é batata. Você examinou, o ombro não sente nada, a dor não é de origem articular. E realmente, por quê? Porque o segmento da cervical, Natália, da coluna cervical, todas as raízes, vamos dizer, os nervos, são responsáveis por tudo dos membros superiores. Sim. No que diz respeito à sensibilidade, motricidade e reflexo. Então, se você tiver um abaulamento, uma artrose, às vezes uma contratura que pinça o nervo aqui, tem uma dor irradiada para o braço, porque vai para o território do nervo. Mas aí o diagnóstico diferencial é super importante, né? Eu sempre digo que a dor do nervo dói até em repouso. A dor do ombro dói quando você mexe. Né? E quando tem isso aí, você faz o diagnóstico, né? Você tem que estabelecer qual é a causa daquela dor cervical e aí partir para os tratamentos
da coluna cervical. Mas a sua pergunta sobre a irradiação foi muito importante para falar sobre isso. Eu já estou cheia de dor, estou preocupada aqui, que vocês estão falando, toda hora que eles falam alguma coisa, parece uma dor diferente, já está vindo pro braço, viu? Levi, eu estou preocupada, porque eles vão falando, vai, né, acendendo o sinal de alerta. E aí, quando não resolve, vai para a cirurgia. Quais são os casos cirúrgicos? Bom, vamos lá. Eu sempre digo que tem indicações relativas e absolutas. E eu sempre também digo para meus pacientes, Natália, que mesmo nas indicações absolutas, a melhor cirurgia é aquela onde o paciente entendeu e ele quer. A gente tem que entender que o médico, principalmente, o especialista, o cirurgião, que primeira coisa, a gente não trata o papel. Então aquela ressonância, aquele raio-x, aquela tomografia que você traz, você tem que tratar a demanda do paciente. Então vamos lá, mais especificamente para a sua pergunta. O que é que normalmente indica uma cirurgia no paciente? Ruptura desse tendão, que a gente chama o conjunto dos tendões do ombro, manguito rotador. São 4 tendões que formam esse manguito rotador. Então, a ruptura, ela é o estágio final da tendinite, que a gente falou aqui. Tendinite, tendinopatia, ruptura. É o agravamento. É o agravamento. Então, como é que o paciente apresenta? Já apresenta com quadro de dor maior, déficit funcional já do braço, né? E aí, você faz uso de exames complementares e está lá o tendão rompido. O que ele rompido? Ele arranca do osso. Então, o paciente, através dos testes, né, médicos e fisioterápicos, você vê decréscimo de força. Então, a indicação cirúrgica é imperiosa para esse caso, por quê? Porque você tem que reinserir o tendão. Senão, o paciente não vai ter a função que ele quer. Claro que eu vou falar particularmente, Fernando Landim, mesmo nas indicações cirúrgicas, eu vejo o meu paciente, eu vejo qual é a demanda do meu paciente, né? Eu não saio já, é cirúrgico, está aqui a guia, vai autorizar e tchau. Não. Converso, explico, né? Porque é importante no pré-operatório você explicar o procedimento, você explicar que existe um tempo de imobilização, um tempo de fisioterapia, existe um protocolo, né? Então a ruptura, respondendo mais especificamente, do manguito rotador é uma das indicações absolutas. O paciente que tem luxação recidivante também, claro, sempre respeitando a demanda. Eu sempre digo, olha, quem vai mandar aqui se quer operar é você, a indicação tem. E tem as indicações relativas, Natália, para finalizar. Quais são as indicações relativas? Vamos lá. Paciente que tem tendinite crônica e que tem aquele esporãozinho que eu te falei, você está tratando, fez fisioterapia lá com o João, fez até procedimentos de infiltração, bloqueio de nervo, o paciente não melhora. Junto, na maioria, 100% dos meus pacientes dessa indicação relativa, o paciente pede. Doutor, tem alguma outra forma? E aí tem as indicações relativas, onde entra essa tal desse síndrome do impacto, que é aquele esporão que eu te falei. Tem algumas artropatias ou artrites também, ali da clavícula, nos malhadores, pessoal meio fortão, que chega já debilitado. Quando eu vejo na imagem que tem aquela artrose feia, eu falo, olha, esta é a única artrose do corpo que não tem nada a ver com idade, tem a ver com sobrecarga. Tu queres voltar à tua atividade? Fez já tratamento fisioterápico, não melhorou? Nós temos como melhorar com a artroscopia de ombro, que é o nome da cirurgia. A artroscopia de ombro é o quê? É uma cirurgia minimamente invasiva, onde você vai, através de portais, adentrar o ombro e ver as estruturas aumentadas. Então, hoje as cirurgias estão, né, bem menos invasivas. Menos invasivas, menos por vídeo. Eu tenho até pacientes que chegam para mim, mas doutor, eu tenho 70 e tantos anos, eu tenho 80 anos. Operei até agora um paciente de 80 anos, pai de médico. E eu falei, olha, idade cronológica não é idade fisiológica. Tá aqui o senhor não está com dor? Tá. Tem uma lesão? Tá. Então, o senhor quer melhorar? Tá. Então, assim, desde, claro, obedecido todos os pré-operatórios, requisitos, paciente cardiologicamente ok, pulmão, exame de laboratório, não tem idade para se operar. Claro que, volto a dizer, a indicação cirúrgica é uma combinação do médico, é um pacto entre o médico e o paciente. Até porque já houve muita tentativa, né? Até a cirurgia, já passou pelo João, já tentou tudo. Isso. Aí quando o João não resolve, Fernando Landim resolve. E vou aqui puxar... Aí depois volta pro João, né? Volta pro João. E tem assim, e essa parceria da gente, né? Só faltando um pouco atrás, Natália, isso aqui foi criado de uma forma natural e bacana. Eu conheci o João através de uma paciente que ele me encaminhou. E eu falei, rapaz, que reabilitação boa. E era minha prima, essa paciente. E eu falei, fulana, tu fez com quem? Não, João Lucas e tal. Comecei a mandar. Falei, vou testar esse rapaz aqui. E os resultados realmente excelentes, né? Não só pós-operatórios, mas indicações clínicas, né?
E aí até que ele, que é um rapaz muito, além de excelente profissional, um rapaz muito proativo, né? Digo que até bem mais do que eu, né, João? Bem proativo. Surgiu aí a possibilidade e eu falei, por que não? Pelo contrário, nós estamos aí nessa construção. E só para terminar, o João, além dessa característica toda, uma das coisas que eu mais acho interessante, como em qualquer profissional, é essa sensibilidade que ele tem. Às vezes o paciente vai direto para ele, né? É muito comum, né? Eu vou para o meu fisioterapeuta de confiança. Já a pessoa pode ir direto lá já ou tem que passar pelo médico antes? Não, o paciente pode ir direto para a fisioterapia. E até complementar, tem paciente que às vezes sai frustrado, né? Porque ouviu falar que eu sou o cara que resolve o problema do ombro, né? Não, ele vai ali, que é o único fisioterapeuta especializado em ombro aqui em Fortaleza. Então, se ele não resolver realmente, tu não vai resolver com ninguém. E aí o paciente chega lá, e aí a gente conversa, né? Um bate-papo também legal ali na anamnese, né? E eu vou ouvindo aquela história crônica, né? Já tentou, fez fisioterapia, machucou o ombro e tá sem conseguir, à noite já tá noturno, não tá dormindo legal, e aí começou a perceber que não tá mais subindo o braço, né? Isso aí tá certo, vamos fazer uma avaliação física. E aí na avaliação física eu detecto que ele realmente não tem mais o tendão. Só no exame físico a gente já sabe que aquele tendão dele tá rompido. Esse cara, se eu não tiver exame de imagem, aí eu peço primeiro para ir no médico. Mas se ele já me trouxer o exame de imagem, que é uma coisa crônica, né? Então ele já fez um exame de imagem e tal, ele já recebeu a notícia que era cirúrgico, mas não quis fazer. Aí não, vou tentar a fisioterapia. Aí ele chega lá no consultório, eu escuto, eu faço o exame físico e vejo o exame de imagem. Se aquele tendão tiver 100%, somente rompido 100%, ele nem faz a fisio. Eu nem assumo. E olha que eu vivo disso, é a fisioterapia. Mas no caso de paciente que está ali com o tendão rompido, diz assim, cara, eu costumo dizer que eu entro em jogo para ganhar. No seu caso, eu não vou ganhar agora. Primeira solução é a cirurgia pra gente. Aí eu explico que realmente é um tendão que partiu, tem que botar no canto para eu conseguir reabilitar, né? Então, é a minoria, né? As evidências e a prática clínica nos mostram que 80%, 90% dos casos realmente não precisam fazer a cirurgia, mas tem aqueles 10% que chegam pra gente, tanto com uma história clínica crônica, como pancada de trauma, inclusive se frustram em outras situações, vão em outros colegas, tanto médicos como fisioterapia, que assumem a bronca, aí o paciente faz 10, 20 sessões, aí ele chega, para o médico disse que isso aqui eu ia ficar bom, eu ia fazer 20 sessões de fisioterapia, ia ficar bom, e eu não consigo mexer o braço. Disse, cara, eu explico. Não é a solução, não vai ser a fisio nesse momento, né? Então, além da questão técnica, a gente tem uma questão ética que a gente precisa seguir, né? Então, nem todo caso, a minoria, já vai de cara para a cirurgia. E tem a maioria que vai para a fisioterapia. E aí, dependendo de como esteja o quadro do paciente, ou ele vai logo para a fisio, e em alguns casos eu preciso, na verdade em alguns casos não, né, Fernando? Ultimamente tem aparecido muitos casos que eu tenho precisado muito do médico. É a integração, porque tem, né, João? Que controlar aquela dor, controlar a inflamação para que eu consiga trabalhar. Porque eu trato o movimento. Agora, se o paciente tiver numa crise álgica importante, tiver com inflamação importante, eu diretamente não trato isso e a medicina trata melhor isso. E os resultados das cirurgias? Excelentes, Natália. Quando bem indicados, sim, quando indicados em conjunto com o paciente, eu sempre bato muito nessa tecla. O paciente é o ator principal. Então, existe a indicação científica, existe a indicação do livro, mas o paciente ele tem que sair dali. Eu, normalmente, quando são mais idosos, eu gosto de conversar com o acompanhante, né, explicar, porque quando bem indicado, o paciente ele está incorporado, o paciente quer, os resultados são maravilhosos. Agora, fatores que influenciam diretamente, claro, um bom profissional, é evidente, um bom cirurgião, que tem uma curva de aprendizagem, que saiba explicar, porque existe, Natália, lesão pequena, média e grave. Lesões graves são aquelas lesões extensas, onde o prognóstico, às vezes, é reservado. O que é isso? Você não vai ter uma melhora total, né? Isso é importante. Eu digo sempre que eu tenho meu paciente, tem um plano A, o plano B e o plano C. Mas todos saem lá. E, para finalizar, em relação ao tratamento, não existe cirurgia nenhuma ortopédica sem uma reabilitação fisioterápica de qualidade.
Então, hoje, cada vez mais eu, Fernando, até porque meu grupo de pacientes tem sido mais selecionados, né, exigem de mim uma resposta, né, e eu cada vez mais, eu também, né, tenho, entre aspas, exigido, quando eu falo na nossa consulta, que a reabilitação fisioterápica de qualidade é importante. Eu falo assim, você quando vai para mim, você não procurou um especialista de ombro, médico, porque seu problema é de ombro, então o interessante é que a fisioterapia seja feita com alguém que entende de ombro. E o resultado depende disso. Claro, né? Total. Cirurgia nenhuma artroscópica, só por furim, não tem resultado sem reabilitação. Então, isso foi um dos fatores, mais juntos a gente está estabelecendo essa parceria aí do João. E falando aqui do João, que assim, quando ele falou dessa integração, isso é para o bem do paciente, Natália. O paciente se sente querido quando ele vê que o médico e o fisioterapeuta dele se comunicam sobre ele. Nossa, estão falando, ó, o meu médico. Às vezes eu tô aqui, peraí só um minutinho, vou ligar aqui pro João. Tá, João? E quando sabem que um é fã do outro, aí que eles são mais alegres pra cirurgia, não. Eu acompanho. Eu tenho que ir, às vezes eu vou, tem mês que vou mais, menos, mas eu vou para as cirurgias, assistir a cirurgia dele. Justamente que aí a gente o pós-operatório já começa até ali, né, Fernando? A gente entendendo a complexidade. E deixar bem claro também, João, para a Natália, né, que lá na Reabilita Ombro, existem os protocolos. O paciente. Então, existe, Natália, o protocolo para tratamento da tendinite. O protocolo para o pós-operatório da ruptura do manguito. O protocolo para tratamento do ombro congelado, que é uma outra situação dolorosa, né? Que é aquele ombro que não mexe, que é uma situação puramente fisioterápica, além de médica. Então, tudo é protocolar. Você chega lá, por exemplo, quando passa por mim, João, ó, é um pós-operatório, tá? Ruptura, lesão foi tanto assim. Opa, já sei o protocolo. Ô, João, tô mandando aqui uma tendinite crônica que eu quero ver se esse paciente resolve sem cirurgia. Já sabe também. João, tô mandando aqui para você uma osteoartrite do ombro. Daqui a pouco não precisa mais nem falar, manda só por telepatia. Às vezes eu digo até, lá em casa, viu, Natália? Eu digo até para minha esposa que eu acho que o João fala mais comigo do que ela. A esposa já tá com ciúme. É verdade. A robótica já entrou aí? Não. Ainda não. Ainda não. Mas está no caminho, na ortopedia geral é um caminho. Vai ser um caminho natural, né? A gente acredita que aí, daqui a uns 5, 10 anos aí já vai estar entrando dentro das cirurgias ortopédicas, sim. E eu ia... Pode falar? Não, pode perguntar. Eu ia perguntar sobre o pós, né? O pós é muito complicado, porque quando mexe com o ombro, mexe com, né? Cirurgias... Natália, quando o paciente... A reação quando a gente fala em cirurgia é engraçada. Quando a gente fala assim, olha, é cirúrgico, o paciente já... Pum, porque o medo primeiro é o quê? Da cirurgia, né? Óbvio. Doutor, e anestesia? Doutor, não sei o quê. Aí você vai quebrando o gelo. E eu sempre digo assim, ó, quando terminar tudo, você vai me dizer o que foi o mais chato. Na verdade, não é o mais chato. Realmente assim, mais desafiador, o protocolo da cirurgia de ombro, vamos lá, a gente está falando da lesão. O paciente opera, é uma cirurgia que dura em média 40 minutos, 1 hora, né, o paciente interno, outro dia, aí fica realmente com o braço imobilizado, Natália, em torno de 4 a 6 semanas, vai depender do tamanho da lesão, né, lesões pequenas a gente deixa naquela tipoiazinha normal, lesões grandes tem aquela tipoia com almofada, que é protocolo do pós-operatório, né, então o paciente já fica ali 1 mês e meio parado, e depois vai para físio, que aí pode, dependendo do grau, pode durar até 6 meses, é uma fisioterapia tranquilo, né. Então, assim, eu sempre digo para o paciente que, olha, você hoje está com medo da cirurgia, mas a cirurgia é a parte mais fácil, com morbidade praticamente zero, né? Mas o suor seu maior não vai ser na cirurgia, vai ser lá com o João Lucas. Vocês tratam também essas sequelas de AVC, essas perdas de movimento, ou é mais difícil, né? Assim, gente que para movimento? Do ponto de vista médico, especificamente quando você tem vamos dizer assim, uma artropatia do ombro, que é uma doença da articulação do ombro, de origem neuropática, uma sequela de AVC, uma lesão neurológica, não tem muito o que se fazer do ponto de vista ortopédico, assim, para cura, vamos dizer assim. Para reabilitação, para melhorar o movimento. Por quê? Não? Porque a lesão é do nervo.
Sim. Tá? Então a lesão ou foi periférica ou foi central, né? Então assim, mas pacientes me procuram, porque tá no ombro doendo, né? Mas na grande maioria das vezes, nessas situações, tá? Onde você tem ali um ombro travado, porque o que acontece? Existe uma atrofia. A doença neurológica não mexe na articulação, ela atrofia o músculo. Tem aquele ombro seco, vamos dizer assim, né? Então, vou dizer, quase 100% dos casos, é estímulo. Estimulando, fisioterapia. Indico para uma fisioterapia especializada. Eu também mando às vezes para o neurocirurgião. E neurofuncional. Porque a minha fisioterapia, né, a nossa fisioterapia lá do Centro de Reabilitação de Ombro, Reabilita Ombro, é uma fisioterapia ortopédica. Isso. Do mesmo jeito que tem o médico neurologista, o médico ortopédico, tem o fisioterapeuta neurofuncional e o fisioterapeuta especializado em traumato-ortopedia. E as pessoas lembrarem também que pode não ter aquele efeito imediato, mas você está retardando, né, o agravamento da coisa, né? A evolução da coisa. E aí né? tem bons resultados isso com a fisioterapia. No teu caso. Agora sim, especificamente sequela de AVC, sequela de trauma, né, que o paciente venha desenvolver aí uma sequela neurológica que perca os movimentos do ombro. A fisioterapia neurofuncional tem bons resultados. Agora, vocês já têm, essa pergunta é boa, vocês já têm um protocolo determinado para dor de ombro proveniente do estresse? Sim. Vai lá, João. Povo estressado, tenso. Eu vou deixar pro João, porque como você falou, quando a etiologia é estresse, né? E aí entra cirúrgica. E aí entra a síndrome dolorosa da escápula, do trapézio. Aí o meu amigo aqui acho que tem maior propriedade em falar. Foi lá no começo da nosso bate-papo, né? A osteopatia entra muito bem aí. E assim, eu atendo mais ou menos por dia 10 pacientes com dores no ombro, né? E a metade desses pacientes, a dor no ombro vem de origem emocional. E aí vem estresse, ansiedade, depressão, alguns casos de depressão, enfim. Sedentarismo associado, né? Aí a osteopatia ajuda muito a aliviar ali realmente os sintomas, mas eu preciso também de um psicólogo e um psiquiatra. Pra gente realmente fazer uma integração e tudo, pensando no bem-estar do paciente. Eu explico a questão da fisiopatologia que está acontecendo, né? Por que a emoção está contribuindo. Eu até brinco, eu disse assim, rapaz, tu tá levando o mundo nas costas. Às vezes ele se emociona. O paciente não falou nada, ele já se emociona e diz assim, rapaz, é isso mesmo. O João também é psicólogo. Rapaz. Mas a gente tem que ser. Você é completo. Você não é aquele banco, não, você é completo. Em muitos casos, assim, a gente faz essa ausculta terapêutica, um diferencial nosso, né, que eu encontrei no Fernando, é o tratamento humanizado. Isso, já ia falar. Porque apesar de ter esse protocolo bem determinado para alguns problemas, vocês têm atendimento personalizado, né? É o grande diferencial. Vocês olham de forma bem individual. Total. E é o grande diferencial. Atualmente, acredito que vai cada vez mais aumentar, né? Essa correria do dia a dia. Então, o teu paciente não é só mais um paciente. Não é mais só um paciente. É realmente um ser humano com muitas emoções, né? Com muitas expectativas e sensações que a gente precisa parar. Eu costumo dizer, rapaz, vou parar e vou ouvir. Só essa ausculta, ele já consulta, já resolveu. Já melhora muito. Natália, com esse mundo que hoje, né, a gente vive aí, não precisa entrar em detalhe de tanta coisa, né? Eu sempre valorizo alguém que chega ao meu consultório, porque é alguém que saiu da sua casa, é alguém que saiu do seu conforto, é alguém que saiu na chuva ou no sol e veio ver a gente, não foi para olhar para meus olhos, é porque está com dor, né? E assim, esta humanização está cada dia que passa, infelizmente, se perdendo, né? Eu falo muito, meu filho é estudante de medicina, e eu falo para o meu filho, filho, se eu puder te dar um conselho, não perca a essência médica, estou falando da parte médica, que é escutar, que é pegar quando necessário, examinar, porque o paciente sai muito mais satisfeito, Natália, quando você, nossa,
tem coisa assim que eu fico assim, Natália, o paciente diz assim, doutor, que consulta maravilhosa. Eu pensei, mas por quê? Não, porque o senhor me examinou. Eu falei, nossa senhora, eu fiz o básico. Básico, né? Pois é, mas pra você ter uma ideia. Mas o básico não tá acontecendo. Aí eu falo assim, mas... Né? Então, essa humanização, e outra coisa, Natália, é o profissional se colocar no lado do paciente. Eu digo pro meu paciente, quando ele está aqui na minha frente, como você, eu digo assim, olha, eu estou médico aqui, mas se eu for ali para a sala do meu colega do lado, otorrino, ou lá na clínica que eu também atendo, eu sou o paciente. Então, as minhas necessidades, os meus anseios, eu quero que sejam ouvidos, né? E cirurgia? Qual é a alegria maior de um paciente no pós-operatório quando recebe o seu doutor para dar uma alta? Né? Então, aquela ansiedade. Todo paciente quer que o seu doutor vá dar alta, que vai explicar, né? Então, isso aí é importante. Eu vou dizer que não tem dinheiro que paga, nada... Para mim, Fernando Landim, e falo para o João Lucas, que eu estou com ele por causa de várias outras qualidades dele, esta humanização com o paciente, né? Tanto é que os pacientes falam, vocês são muito parecidos, né? O jeito de tratar a gente. Mas não é... Até pergunta assim, rapaz... É voluntário, né, João? Até dizer assim, rapaz, só no dia que são irmãos por conta da altura, viu, velho? Tu vai preparando aí, João, a declaração, porque eu vou deixar pro final da entrevista, viu? A declaração, você né? merece tá merecendo um... Né? Mas não, tu falou irmão, tem aquele filme lá das antigas, com o Arnold Schwarzenegger e aquele... é mesmo? Danny DeVito, eles né? eram gêmeos, né, velho? Então, pode ser, né? Agora, tudo que você tá falando é muito importante, viu, doutor? Porque realmente as pessoas hoje vivem muito tensas, são muitos problemas, é muita depressão, é medo, é trauma. Então, assim, ser ouvido hoje, né, esse olho no olho, que é inclusive o nosso quadro do CLDO no programa Check-up. CLDO, nosso patrocinador oficial aqui do nosso Check-up Podcast, tratando seus olhos com excelência. E o nome do nosso quadro é Olho no Olho. Então, esse olho no olho, ele é muito importante. Isso. Né? E como a gente falou, começa aqui, mas desce, né? Então, assim, as pessoas têm essa sintomatologia aí, muitas vezes, mas é estresse. Não sei se vocês viram uma simulação que os cientistas fizeram de como as pessoas vão ser nos próximos... Sim, sim. Né? Que a pessoa vai estar toda... curvada, encurtada. Né, encurtada por causa do uso do telefone e tal. Então tá todo mundo assim, é tensão, isso. É pressão, é celular demais. Então, se não for para fisioterapia, meu irmão, vai ficar difícil, né, João? Fica, porque você acaba acumulando. A dor, a tensão é um estresse de um limite que foi ultrapassado. E aí, a primeira estrutura, né? São mais de 500 músculos que funcionam no teu organismo. E uma das funções dele é segurar essa tensão aí, segurar esse estresse emocional. E aí tem uma hora que esse estresse ultrapassa um limite que você começa a sentir dor nos músculos, né? E hoje, a fisioterapia especializada, essa osteopatia, a quiropraxia que a gente também tem, são ferramentas que ajudam em muito, tanto no tratamento de dor de origem tensional, como na prevenção, né? Porque não é obrigado você buscar um fisioterapeuta só quando você está com dor. Se você sentir um mínimo de tensão nas costas, um mínimo de tensão nos ombros, que hoje em dia está comum, já busque um fisioterapeuta, porque além de você resolver aquela tensão, você ainda está se ajudando a prevenir que você tenha lesões tendíneas no ombro. Então, são quantos anos de reabilitar ombro? 10, 8? A reabilitação especializada tem 10 anos. 10 anos. Mas 10 você tem quantos anos de carreira? Eu tenho 10 anos. Eu comecei... Comecei 10 anos e por uma necessidade de carreira, eu já tive que empreender, né? Uhum. E aí, em 2017... eu vi a oportunidade de me especializar em ombro, né? Tanto pela demanda no consultório, como também pela questão do nicho de mercado. Se você colocar hoje na internet, hoje, em 2025, né? 7 anos depois aí, você coloca aí, você tem fisioterapia especializada em joelho, você tem fisioterapia especializada em quadril, você tem fisioterapia especializada em coluna. E hoje
você encontra uma fisioterapia especializada em ombro, que é a gente. Mas em 2017 não tinha. Inclusive referência, né? Porque eu sei que muita gente vem de fora para se consultar com vocês. Né? Vem, Itaitinga, Pernambuco. A gente tem recebido, atualmente eu tenho recebido até de Aracati, né? Toda semana vai para lá. Assim, rapaz, a viagem é longa. Eu disse assim, rapaz, é porque é só você aqui que eu vi meu braço se mexendo, né? Que bom. E você também, doutor, muitos anos, né? Eu tenho de medicina, eu tenho 23 anos de formado, me formei em 2002 e tenho 14 anos de cirurgia de ombro, né? Eu formei aqui na Federal, passei um período sabático, casei muito cedo, tenho 3 filhos, então passei um bom tempo aí nos PSF da vida e fui embora para Goiânia. E lá eu fiz a minha residência e a minha subespecialidade em cirurgia do ombro e voltei para minha terra, né? E aí exerço com felicidade essa minha sacerdócio aí, e agora junto com o João. O João ainda bem que tem os resultados pra gente ver, né? Porque pela carinha assim, o pessoal chega e diz assim, esse garotinho passa muito por isso, João? Olha, então olha ali pra lente da verdade e fala assim, olha, é só aparência. Não sou muito novinho, não. Rapaz, mas passou dos 30 já não? Já passei dos 30. Tira! Já passei dos 30. Rapaz, que continue assim, né, velho? Com 32, com carinha de 23. Em estúdio. Eu dava uns 19, brincando. Mas, Natália, você falou uma coisa que os pacientes quando voltam para fazer o retorno comigo do João, dizem, aí eu já previno, depois que eles disseram, eu já previno. Agora eu já previno, você vai no João, ele é pequenininho, mas olha do que ele tem de tamanho e ele tem de capacidade. Idade não é documento. Aí o tamanho, aí os pacientes falam, não, doutor, ele realmente é um gigante, né, na fisioterapia do ombro. Que bom, falei, que bom. Mas é isso, encontro de especialistas no nosso Check-up Podcast hoje. Falamos tudo? Faltou alguma coisa, João? Olha, alguma coisa que o público precisa saber que eu não te perguntei? Eu acho interessante a gente só dar uma pincelada na questão da prevenção. Sim. Né, assim, porque ninguém gosta de estar com dor no ombro. Sim. Né, a gente fala muito assim para os nossos pacientes, né? E no Instagram, nas redes sociais, eu utilizo muito o Instagram justamente para falar, quando você tá com uma lesão no ombro, é muito ruim você ficar sem subir o braço, porque você não consegue pegar seu neto no colo. E pegar um neto no colo hoje para um avô ele já passou pela vida, já criou os filhos, já se aposentou e hoje a alegria dele é brincar com os netos, ele não tá por dentro porque tá com dor no ombro, eles falam isso. Uma pessoa, rapaz, eu tô estressado, não tô rendendo bem, não tô dormindo bem, não tô trabalhando legal. O adulto jovem, né, aquele de 40 mais, tá produzindo e não tá bem, por quê? Porque a atividade física dele é a grande válvula de escape, é a grande terapia e ele não tá conseguindo fazer porque tem um problema no ombro. Então, assim, a dica que eu dou de prevenção no ombro, passou 2, 3 semanas com algum desconforto, procura um profissional. Segundo, rapaz, não ultrapassa o limite. Tenha o seu educador físico como seu melhor amigo. Rapaz, vamos montar aqui uma planilha de treino no cross. Vamos montar aqui uma planilha de treino na musculação com o intuito que eu não sobrecarregue os meus ombros. Eu não quero lesionar meus ombros. Então, o educador físico, ele se torna um melhor amigo. E o fisioterapeuta aí às vezes, né, o paciente não quer investir em uma consulta porque acha que é caro uma consulta para ir prevenir, né, para ir se constar, trocar uma ideia, tirar as dúvidas e até mesmo fazer algumas intervenções de diminuição de tensão, por exemplo. Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, vai sair caro quando você vai tratar. Porque muitas vezes em uma consulta a gente consegue reduzir muitos riscos de lesão. E aí quando a pessoa lesiona, às vezes a pessoa tem que passar numa reabilitação 3, 4 meses. Olha como saiu caro, né? Então esse investimento com um fisioterapeuta preventivo também vai ajudar aí muito a você não perder o sono. Porque a lesão no ombro não é uma lesão no ombro, é você não trabalhar legal. Tirar o sossego da pessoa. Você não praticar o seu esporte e ficar com o mental realmente desequilibrado. Perde a funcionalidade, né? Perde o... Então, acho que vale a pena ficar com esse olhar atento. Né? É a prevenção o melhor remédio. E qualquer sinal, procurar ajuda, porque na medicina é assim, né? Isso, perfeito. E tudo na vida. Preveniu... Né? É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Mais barato, hein?
É mais barato. Mais barato. Mais barato. Mesmo, E verdade. o cuidado com a academia, né? Cuidado com lesões. Tem o educador físico como seu melhor amigo. Postura, né? Cuidar da postura, cuidado... Não passar muito tempo em posturas mantidas, né? Por exemplo, se você trabalha durante 6 horas por dia sentado, a cada 1 hora e meia, realmente mexer os ombros, mexer o pescoço. Alongar-se. Alongar, se mexer, se movimentar, porque posturas mantidas por muito tempo já é corroborado na ciência, que contribui para dores e lesões crônicas nos ombros. Então, se você passa 6, 8 horas por dia, você tem que se mexer aí a cada 1 hora e meia, no mínimo de 2 a 3 minutos, tá? Então, esquece essa questão de passar horas. Rapaz, eu passo horas sentado, cara. Tá fadigado ao fracasso aí em relação ao ombro. E, Natália, frisar, se me permite, dentro dessa perspectiva da prevenção, que é a musculação, vamos dizer assim, que é importante, e eu oriento meus pacientes. Às vezes o paciente vem numa consulta preventiva. Como assim? Mas estou sentindo uma dor leve, doutor, faço minha academia. E eu como médico, o que é que eu falo para meus pacientes? A gente malha por quê? Claro, a gente malha por lazer, tanto existe a questão do lazer, relaxar, soltar endorfinas no corpo. Isso é importantíssimo, sair do sedentarismo. Mas especificamente, qual é a importância de fortalecer um músculo para prevenção articular? Seja ela ombro, joelho. O músculo, ele é a embalagem. Se tu tem uma embalagem boa, o que tem dentro não sofre. Né? Então, assim, não é só chegar e fazer, vai para musculação, tchau, um abraço. Não, eu não faço isso. Eu costumo, com o educador físico sendo meu parceiro, ajudar o educador físico. Olha, eu estou lhe entregando um paciente que ele precisa fortalecer o ombro. Mas, olha, dentro do fortalecimento do ombro, valoriza isso, evita aquilo. Não quero ser o educador, não é minha seara. Mas cabe a mim, como médico, dizer assim para o educador, olha, essa paciente está com problema de coluna. Cuidado com tais exercícios, fortalece essa cadeia abdominal, fortalece a cadeia posterior, esse problema está com problema de joelho, né? Porque a musculação, com prevenção ortopédica, e justamente para terminar aqui a sua resposta, Natália, a musculação em seu cerne é hipertrofia. Claro que existe a cultura do bem feito, da beleza, que eu, enquanto ortopédico, eu sou obrigado a dizer que eu não concordo, porque a cultura da beleza leva à lesão. Sim. Né? Não estou aqui criticando. Eu estou falando do ponto de vista estritamente ortopédico. Então, você tem que malhar sim, 5 vezes por semana, ou 6 vezes por semana sim, mas respeitando as amplitudes do teu corpo, respeitando os sinais que o corpo deu. Eu fiz um exercício de peitoral, levei meu braço, doeu. Tá errado. Eu fiz um exercício tal e doeu minha coluna. Tá errado. Não é para doer. Não é para doer. Qualquer sinal, fala com o personal. Musculação não é para doer. O paciente chegou para mim, doutor, não vou mais para musculação porque doeu. Eu falei, você vai que eu vou lhe ensinar. Agora, doeu porque você fez errado ou porque você não está sendo assessorada. É isso aí. Quero agradecer, então. Gostaram, meninos? Palmas, estúdio, por favor. Amei a entrevista, olha. Amei saber, né? Trazer aqui para o nosso público essa especialidade, essa clínica especializada só em ombro. E é muito bom a gente ter, né? Clínicas bem focadas em determinadas, né, patologias, porque já faz algo com mais precisão, já vai no ponto e já resolve, né, João? Total. Então, já acessa aqui, já segue @reabilitaombro, já segue o João, doutor Fernando, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Prazer enorme, viu? É uma honra estar aqui com todos vocês. Conhecer o trabalho de vocês e saber que vocês estão ajudando na qualidade de vida de tantas pessoas, né? Trazendo essa pessoa de volta à sua vida, ao seu dia a dia, ajudando os netinhos, os avós a segurar os netinhos, né? Sim. São muitas histórias, né? Se você for contar aqui, dá outro podcast. Dá um né? livro, Passei um dá uma tempo Bíblia. Pacientes que passaram por mim. Dá uma Bíblia. Mas esse é o intuito, assim, tanto de esclarecer, né, para a população que existe um tratamento especializado, como também o intuito aqui é da gente somar de forma positiva na vida das pessoas a diminuir suas dores.
né? Porque dor é um negócio muito chato, né? Então, quanto mais pessoas souberem de como prevenir e de como tratar, eu acho que vai haver menos sofrimento, inclusive aqui. Muito bem, obrigada. Obrigado, a gente Até a próxima, hein? Obrigado a vocês. Bom ver vocês. Ah, tem presente. Ah, minha assessora me lembrou. Presente. Presente para vocês lembrarem de mim. Olha só, cara, obrigado, rapaz. Muito obrigada. Muito obrigado, A gente que recebeu esse presente, podem abrir ao vivo. Olha O que só, será, hein? oxe, que eu tô aqui. Ninguém Deixa desconfia. Será que é um ombro? Olha aí. Ó, Essa caneca aqui do check-up. ó. Rapaz, já vou já pôr tem no que meu fazer a consultório. propaganda lá no consultório. Muito bem. Oxi, Já lisonjeado, estão viu? convidados aqui em primeira mão para a maior festa da saúde e da beleza do Ceará, Troféu Check-up 2025 no Palácio Buffet, a maior festa do Ceará. Será uma honra. Prepara aí Essa honra pra gente. prepara o terno, que as Eita. emoções vão ser fortes, grandes atrações. Olha, o negócio vai ser demais. Ano passado, 2024, trouxemos Paulo Ricardo, apresentei com Roger Flores. Sim, Rony. Primeiro ano tivemos Elba Ramalho e Luciano Zafi. Então, aguardem muitas emoções. Estamos premiando os maiores, né? Os nomes que mais se destacam na nossa saúde, na nossa estética. Aguarde, viu? Futuramente, hein? Aí, ó. Quem Hein? sabe? Em breve, hein? Vamos trabalhar pra isso, né? Os- Com humildade sempre. né? Vamos trabalhar pra Aguardem, porque é um prêmio do check-up, do Sistema Verdes Mares, para reconhecer vocês que trabalham tanto, né? Obrigado. Que salvam tantas vidas, que, né, que trazem essas pessoas de volta às suas vidas. Então, assim, é um prêmio de honra, de merecimento, de gratidão. Por isso que a festa é tão linda, Sim. cheia de emoção. Imagino. Então, vocês já estão convidados aqui ao vivo, porque é só convidado VIP, viu? Pronto. Opa. Então já vão receber o QR Code de entrada. Vamos ver, tá, João? Vamos, se Vamos Deus sim. quiser. E você acompanha o nosso check-up também na TV Diário todos os domingos, às 19 horas para todo o Brasil, às terças às 21 horas. E não deixa de ativar o sininho para seguir aqui o nosso canal do YouTube. E manda essa entrevista para todo mundo que você conhece aí, quem tem dor no ombro e quem não tem. Então compartilha, um beijo e até a próxima semana com mais conteúdos importantes para a sua saúde. Tchau, tchau.